O ministro da Saúde afirma que o surgimento de um novo tipo de dengue é uma questão de tempo. A manifestação de José Gomes Temporão foi feita numa palestra sobre programas de saúde do governo hoje em São Paulo. Para o ministro, o Brasil vive uma epidemia de dengue com um grande aumento do número de casos da doença no país. A engenheira Regina Gasparetti levou um susto quando soube que o Brasil enfrenta uma nova epidemia de dengue. Foi se certificar de que tomou todos os cuidados para evitar a água parada, onde os focos do mosquito podem aparecer. Os cachepôs das plantas da garagem têm buracos. Os vasos de bonsai também são furados. A caixa d'água está sempre tampada. Ela sabe bem que tem um papel a cumprir para conter a doença. Acho que cabe a todos nós, as donas de casa, às crianças, aos funcionários das escolas, de todos os locais, para verificar se não tem nada que possa acumular água, principalmente depois de chuva. A Prefeitura de São Paulo antecipou a ação intensiva de prevenção da dengue em 2 meses. O último caso de dengue na capital foi registrado no dia 15 de setembro. Até aqui, 2.349 pessoas contraíram o vírus. No ano passado, foram 466. Mas depois de tantas campanhas, por que a doença se alastra? Esse é um mosquito essencialmente urbano, da cidade. E ele se adaptou ao quê? A nossa casa, o mosquito fica na nossa casa e põe os ovinhos dele no quintal, nos criadouros, recipientes principalmente artificiais que nós produzimos. Então essa campanha é de todos nós e exige uma mudança de hábito. É o que eu costumo falar, não basta você saber, tem que fazer. No estado de São Paulo, o maior surto de dengue da história, 65.869 casos. O governador José Serra nega uma epidemia, mas o ministro da Saúde afirma que o problema é grave. Hoje, durante visita à sede da Força Sindical na capital paulista, ele pediu ajuda dos sindicatos para ajudar a esclarecer a população e combater a doença. Segundo ele, a nova epidemia no país e as mortes provocadas por ela são injustificáveis. Em 2002, foram 794 mil casos de dengue em todo o Brasil. No ano passado, o número caiu para 345 mil. Mas nos 9 primeiros meses deste ano, o Brasil registrou mais de 480 mil casos de dengue, um aumento de mais de 50% em relação ao mesmo período de 2006. 1.076 pessoas contraíram dengue hemorrágica, 121 morreram. A febre hemorrágica é a versão mais agressiva da dengue e pode levar à morte. O risco de desenvolver a doença é maior entre as pessoas que foram infectadas mais de uma vez por tipos diferentes do vírus da dengue. Existem 4 tipos do vírus identificados em todo o mundo. No Brasil, até hoje, só há incidência de 3 versões do vírus. Mas esse cenário vai mudar. E por causa do perigo associado à dengue hemorrágica, o Ministério da Saúde está em alerta. De acordo com o ministro José Gomes Temporão, o vírus da dengue do tipo 4 vai chegar ao país. É só uma questão de tempo. É praticamente impossível evitar que uma pessoa portadora do vírus 4 venha ao Brasil, entre em contato com o mosquito e possa... Agora, os especialistas garantem que mesmo que ela entre agora este ano, ela não seria um problema importante este ano. Mas no ano que vem você poderia ter um surto do tipo 4. O Ministério está mandando 300 mil CD-ROMs para cada médico brasileiro, exatamente que dando um retrato da situação e chamando a atenção dos profissionais médicos, de todas as especialidades, quais são as características nesse momento dessa doença, o que deve ser feito para que a gente evite complicações e, portanto, a morte. E para falar um pouco mais sobre esse assunto, recebemos em nosso estúdio o médico Marcelo Boratini, infectologista da Universidade Federal de São Paulo. Uma boa noite para o senhor, obrigado pela presença. Boa noite. Bom, nós ouvimos do ministro José Gomes Temporão que falta pouco para o vírus, esse do tipo 4, esse novo vírus, chegar ao Brasil. Na semana passada, ele já havia afirmado que o país vive uma epidemia de dengue. Eu pergunto ao senhor, doutor Marcelo Boratini, esse vírus do tipo 4, ele é mais nocivo que os demais? Não. Há motivo para pânico? Também não. O vírus do tipo 4 deve chegar ao país em algum momento do futuro próximo. Ele já está presente na América do Sul, praticamente todos os países que fazem fronteira com o Brasil, a partir do Peru até a América Central e o Caribe, já tem circulando o vírus do tipo 4.
É uma questão de tempo ele chegar ao Brasil. Mas não, ele não é o vírus mais patogênico ou mais perigoso da dengue. E qual deles, dos 4, é o mais perigoso? Existe um pouco de controvérsia. O mais propagado é o do tipo 3, né, doutor? Isso, o tipo 3 é o vírus principal em circulação no Brasil hoje. Os dois mais perigosos, apesar de existir um pouco de controvérsia sobre isso, seriam os tipo 2 e o tipo 3. São os mais relacionados à ocorrência da febre hemorrágica. Hemorrágica, exatamente. Da dengue. E hoje no Brasil, o diagnóstico da doença, ele é rápido, doutor? Há algum problema nesse sentido, para se diagnosticar a doença? Não, o diagnóstico da dengue é um diagnóstico eminentemente clínico. Ele depende, portanto, de um médico com experiência e de pouco recurso laboratorial. No geral, ele demora? Não, no período epidêmico, ele não é nem necessário que se faça um diagnóstico laboratorial. Só das formas graves, das formas hemorrágicas da dengue. E aí sim pode haver uma certa demora no reconhecimento das formas mais graves ou daqueles casos propensos a evoluir para a forma mais grave. Mas não é o que nós temos visto. Agora, doutor Marcelo Burattini, quais os principais sintomas da dengue? A dengue é uma doença febril aguda. O principal sintoma é febre intensa, dor de cabeça e dor no corpo muito forte. Eu diria que essa é a tríade principal. Junto com isso acontecem algumas outras manifestações que vão depender das características da pessoa acometida. Mas principalmente essas 3. Febre intensa, dor de cabeça muito forte e dor no corpo muito intensa. Além de náuseas, vômitos também, né, doutor? Náuseas e vômitos são mais comuns em criança. Em crianças. Em crianças pequenas é mais comum. No adulto não é tão frequente, mas pode acontecer. Dor abdominal, uma série de outros sintomas. Agora, diante desse quadro que o próprio ministro reconhece que o país vive, essa epidemia, o que mais preocupa os profissionais de saúde diante dessa realidade, doutor? Bom, nós vivemos uma epidemia com um grande número de casos. Nós estamos esse ano já com pouco mais de 480 mil casos. Ainda é cedo para sabermos com quantos casos nós fecharemos o ano. 1.070 casos de febre hemorrágica, com 120 mortes. Esses números são compatíveis com o total de casos que nós temos no Brasil. O que preocupa? Preocupa que talvez nós não tenhamos andado o suficiente dentro do Programa Nacional de Controle da Dengue na sensibilização tanto da população quanto dos agentes governamentais de nível estadual e municipal, a quem cabe a principal parcela da execução das ações de controle da dengue. A população também não ajuda, doutor? Ela acaba sendo displicente no trato Eu acho que isso é uma tendência natural. A população ajuda quando ela é intensivamente provocada. Quando a doença deixa de ser um problema, quando deixa de se notificar com intensidade ao problema, existe um certo relaxamento. Existe também uma grande discussão dentro do comitê que acompanha as ações do Programa Nacional de Controle da Dengue, se a postura imbuída até o momento nos agentes de saúde não deva ser um pouco modificada. A população está aguardando um pouco a ação do agente de saúde. Doutor Marcelo Burattini, para concluir, existe hoje no mercado uma vacina que combata o vírus da dengue? Não. Não existe? Não existe e ainda não vamos ter essa vacina. Não há perspectiva? Nos próximos 5 a 10 anos, provavelmente não. Doutor Marcelo Burattini, infectologista da Universidade Federal de São Paulo, agradeço a presença do senhor aqui no estúdio do Jornal da Gazeta. Uma boa noite, viu? Boa noite, muito obrigado.